Eu vou contar palavras lindas com ternura, transmitindo muita paz e luz, falando do amor mais verdadeiro que é Jesus. Na voz tinha carinho, nas palavras muito amor. Meu dia era nublado, mas na hora o sol raiou. CYJ 830 1060 kHz, Rádio Mais Alegria, AM, Grande Florianópolis, Santa Catarina. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo apresenta o programa Encontro com a Palavra. Uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Direção Pastor Edival Pisoni. Apresentação Irmão Ulisses Hidalgo. Está movendo grandemente nossas vidas. Com os olhos da fé eu contemplo. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando mais uma programação, crendo que o nosso Deus estará mais uma vez nos abençoando. E quero dizer a todos que é um prazer estar aqui para falar com você, amado ouvinte, que nesse momento faz do teu rádio aí um meio de estar ouvindo a palavra de Deus, e que você possa fazer mesmo desse momento, o momento de você estar em contato com Deus, alimentar a tua alma da palavra, pois estamos aqui para levar uma palavra que vem do coração de Deus para o teu coração. Sabemos que esta palavra, ela se encontra na Bíblia, então não temos uma palavra nossa, mas temos a Bíblia, e ela realmente é aquilo que vai nos dizer o que Deus quer falar conosco. Se você quiser ter certeza do que Deus quer falar com você, você leia a Bíblia, escute a palavra, então você estará no caminho certo. Então, quero cumprimentar a todos, com a graça de Deus estamos aqui mais uma vez, e estaremos compartilhando as bênçãos de Deus nesta programação, que temos a oportunidade, através da Rádio Mais Alegria, levar até você esta palavra, e que você possa aproveitar o momento, amado ouvinte, onde você estiver, seja no trabalho, seja em casa, que você possa fazer desta programação uma programação para o elevo espiritual do teu coração, da tua vida. Eu quero deixar aqui uma escritura para começarmos, e logo após estaremos ouvindo uma canção, lembrando também que as linhas do telefone estão abertas para você ligar. Eu vou passar novamente para você o número, que é o 3209-4766 e o 3209-4755. São esses dois telefones aí para você entrar em contato com a programação, pedir oração, estar em contato conosco para um melhor esclarecimento do que nós pregamos. Qualquer dúvida que você tiver, estamos aqui para tentar sanar esta dúvida pela palavra de Deus. Quero ler aqui em 1 Pedro, deixar essa escritura para nós meditarmos, e depois estarei falando um pouquinho também sobre a natureza de Deus. Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, quem que é realmente a geração eleita? É aquele que toma a palavra de Deus e realmente aceita a palavra, e isso mostra que você é parte desta geração eleita. Você não era povo, você não era parte, mas agora, quando você aceita a palavra como ela é, você torna-se parte desta palavra. Que Deus te abençoe, meu amado ouvinte. Vamos ouvir uma canção nesse momento
e que Deus possa falar contigo. Aproveite bem este momento, que Deus te abençoe. Canção e louvor, vamos ouvir. Pode soltar a música. Gente, olhem um pro outro e interajam, ok? Gravando. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti.
Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa gloriosa. Eu quero estar em sua casa. O cristão, ele deseja realmente estar perto de Deus, porque a nossa alegria é o Senhor. O salmista Davi, ele escreveu e disse que ele desejava morar nos átrios de Deus. Nós sabemos que é ali que é onde tem vida, e vida com abundância. A presença de Deus é o lugar onde há vida. Quando você chega-se na presença de Deus, a morte tem que sair. Veja que o Velho Testamento, ele é um tipo do Novo Testamento, Deus trabalhando em tipos. Você vê que quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo e colocou a arca do concerto lá dentro, e a glória de Deus estava na arca, ali onde a palavra, a lei estava colocada, as tábuas da lei, e para definir o sacerdote que ia ser por Deus colocado para interceder pelo povo, foi colocado cada vara que os homens tinham, como Arão tinha uma vara, o cajado, eles colocaram ali na presença de Deus, e diz a Bíblia que naquela noite a vara de Arão, ela reverdeceu, ela deu folhas, ela deu frutos, uma vara seca, não sabia-se o que era, mas em uma noite ela manifestou o que ela era, a ponto que foi dito que ela era uma vara de amendoeira. E quem sabe uma pessoa, um homem no mundo, não sabe o que é no sentido espiritual, não consegue compreender muitas vezes a tua vida. Você diz, por que eu nasci, por que eu estou no mundo? Você não, muitas vezes tantas coisas de problemas e tribulações na vida, vícios e tantas coisas, o lar destroçado, e você não sabe o que você é. Mas quando você chega na presença de Deus, meu amado ouvinte, e Deus toca no seu coração, Ele começa a mostrar que você é filho de Deus quando você começa a aceitar a palavra e as coisas do mundo vai saindo. E eu gostaria de, nesta noite, falar um pouquinho sobre a natureza de Deus. E você vai encontrar na segunda carta de Pedro, vamos interagindo um pouco, o irmão Oziel está aqui nesta noite mais uma vez, é o nosso companheiro de trabalho aqui de programa, ele está aqui para nos ajudar, atender os telefones e também participando com a palavra. Ele é um irmão que cresceu no Evangelho e pela graça de Deus está trilhando o Evangelho que Deus tem mandado nesta era, né? E eu quero falar então, refletir com você, amado ouvinte, sobre a natureza de Deus. Sabemos que Deus tem uma natureza. E o apóstolo Pedro aqui, na segunda carta, no capítulo 1, e o versículo 13, ele fala assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Veja que eu estava falando que Deus, Ele é vida. A vara de Arão, na presença de Deus, teve vida. E quando o apóstolo Pedro fala aqui que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Este que nos chamou pela sua glória e virtude é o próprio Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar Paulo falando dele lá na carta de Colossenses, capítulo 1, versículo 12 em diante, você vai ver Paulo esclarecendo quem é Jesus Cristo. E aqui Pedro está falando que ele nos deu tudo que diz respeito à vida, pelas quais
Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, amado ouvinte, mesmo que as pessoas não queiram aceitar, o mundo está corrompido. O mundo está cheio de corrupção e Deus, através da sua palavra, Ele vem para nos tirar desta corrupção. Ele vem para nos dar vida, e vida com abundância. Uma vida plena, que crê na palavra dEle, que vive por Ele. Então Deus nos dá a oportunidade de nos fazer participantes desta natureza, Pedro fala aqui. E vós também pondo nisto mesmo toda a diligência. Então Pedro vem aqui e fala que nós devemos colocar nisto no quê? No que ele está falando aqui, naquilo que Deus tem dado para nós. Toda a diligência. O que é diligência? É atenção. Realmente é você focar aquilo com toda a atenção, com todo o carinho, com todo o respeito, né? Toda a diligência, toda a tua atenção. Então você tendo isso na tua vida, essa atenção, essa diligência para a palavra, você vai acrescentar à vossa fé a virtude. Sabemos então que a base da estatura do varão perfeito, a natureza que estava em Cristo Jesus, começa com fé. Fé é o alicerce, e após a fé então a virtude, e após a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos. Veja, amado ouvinte, que a ociosidade, aquela ansiedade, aquele problema que muitas vezes você está enfrentando na tua vida, está faltando você dar atenção à palavra. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, que coisas? A fé, a temperança, a paciência, a virtude, tudo que nós lemos aqui, a ciência, né? A temperança, o amor fraternal. Então, se em vós abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então eu quero dizer para você nesta noite que há uma natureza divina e que esta natureza divina, ela quer entrar no teu coração, ela quer fazer parte de você, se é que você dá lugar para ela. Jesus Cristo está falando lá no livro do Apocalipse, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então pense nesta noite que Deus ele quer fazer você ser participante da sua natureza. E você vai ver lá em Romanos capítulo 11, quando Paulo fala das duas oliveiras, ele mostra que Israel era aquela oliveira verdadeira que estava realmente ligado no tronco, que era o próprio Jeová, o próprio Deus. E ali, quando ele vai à cruz do Calvário, ali foi arrancado Israel, foi arrancado dele. E Paulo fala que foi enxertado em Cristo Jesus o zambujeiro bravo. Contra a natureza, Deus fez algo contra a natureza. Quem era o zambujeiro bravo ali de Romanos capítulo 11? Era nós, os gentios, que contra a natureza fomos enxertados e contra a natureza. Agora a palavra transforma, a palavra muda. É o novo nascimento de São João capítulo 3. Quando Jesus Cristo falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então o zambujeiro bravo ele é espinhoso, ele só dá espinhos. Mas a oliveira verdadeira, aquela que tem a azeitona, que traz o azeite de oliva, que é tipo do Espírito Santo, aquilo ali, ele mostra para nós que nós fomos enxertados na oliveira e fomos transformados. Quando você aceita a palavra, você é transformado, amado ouvinte. Aleluia. Deus não quer você da mesma maneira que você era no mundo, não. Ele quer transformar. E você enxertado nele,
você vai dar um fruto digno de arrependimento. E você vai lembrar realmente que o teu pecado foi purificado pelo sangue da cruz. Então, que Deus possa nos ajudar nesta noite a pensarmos que nós somos chamados a participar da natureza divina. Vamos ouvir mais um hino nesse momento? E que Deus possa continuar te abençoando e que você possa realmente fazer firme a tua fé na palavra. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de pronto, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando são meia-noite agora e 25 minutos, quero cumprimentar a todos também que estão pela live da rádio. Cumprimentar aí o irmão Pastor Denil França, né, que está nos ouvindo. Mandar saudação para os ouvintes. Que Deus te abençoe, irmão Denil. Nós estaremos, se Deus quiser, entrando em contato aí para nós nos conhecer, né? Que Deus te abençoe. E assim também, cada ouvinte, a irmã Cecília ligou também. E você é realmente especial para nós e para Deus. Que Deus possa realmente abençoar a vida de cada um que está ouvindo nesse momento a programação, o encontro com a palavra, esta palavra que vem do coração de Deus para o teu coração. Nosso compromisso aqui, como nós sempre falamos, é com a Bíblia.
Nós não temos ligação com nenhuma denominação, com nenhum credo ou dogma de religião, mas nós somos cristãos e cremos na palavra de Deus, e o nosso compromisso aqui é pregar a palavra, o batismo verdadeiro, o modo de viver. Nós cremos ainda que a Bíblia ela é verdadeira e não tiramos e nem acrescentamos nada do que a Bíblia fala, porque sabemos que Apocalipse 22 fala que aquele que tirar será tirado, e aquele que acrescentar será acrescentado às pragas. Então jamais nós queremos que as pragas sejam acrescentadas a nós e nem sermos tirados à parte da árvore da vida, né? Se você olhar Apocalipse, fala isso. Em Apocalipse 22, aquele que tirar vai ser tirado. Então jamais nós queremos ser tirados. Nós queremos ter parte na palavra, queremos ter parte com Deus. Sabemos que a única coisa que nos mantém vivendo como cristão nessa era é a própria palavra de Deus que nos mantém. A vida de Deus, como eu falava, a natureza dele, né? Então aqui, fala aqui no 19, ou no 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro da profecia, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então o nosso compromisso, amado ouvinte, é com o que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse. Não tiramos nada, não acrescentamos nada, somente pregamos a verdade, as doutrinas da Bíblia, o modo de viver, e sabemos que vai continuar, porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quem somos nós para dizer alguma coisa contrária à palavra? Não. Os filhos de Deus, eles amam a palavra. E realmente, se você olhar os irmãos do passado, os irmãos das arenas, eles entregaram a vida deles por causa desta palavra. Eles nunca recuaram por causa da palavra. Hoje nós vemos que muitas pessoas têm recuado por causa que no trabalho já não se tem mais aquela maneira de ser um cristão verdadeiro lá, porque não permitem a pessoa trabalhar como uma cristã lá dentro. Então a pessoa começa a regredir, começa a parar de viver como uma cristã realmente e começa a se render. Lá no passado, as eras negras, os cristãos eram jogados nas arenas, os leões comiam os cristãos, a fogueira queimava, mas eles não deixavam de dizer que eles amavam ao Senhor Jesus Cristo e criam no Evangelho. E hoje a forma que Satanás está agindo é de outra maneira. Ele começou realmente a induzir as pessoas a irem para uma igreja, desde que vão para a igreja, vivam como quiser, que não faz mal. O importante é estar na igreja. Não. O importante é ser participante da natureza divina. E você deve pensar assim, amado ouvinte. Tudo que você for fazer, pense assim: será que Jesus Cristo pode se assentar comigo e fazer isso que eu estou fazendo? Será que Jesus Cristo pode ir comigo aonde eu estou indo? Você, como cristão, se deve pensar dessa maneira: o que eu vou fazer aqui? Será que meu Jesus Cristo iria fazer? Se você olhar desta maneira, você vai ver que muitas coisas que muitas vezes fazemos ou você faz não está enquadrando com a palavra. Mas sabemos que nesta era é uma era de falsos ungidos, falsos mestres, cegos que estão guiando pessoas que não têm entendimento da Bíblia, estão interpretando com teologia. E você nunca vai ver na Bíblia alguém que foi instruído por teologia. Leia o livro de Atos, onde os apóstolos foram pregar o Evangelho. Você nunca viu Pedro ir para o seminário para aprender alguma coisa? Não, ele era um homem iletrado, mas cheio do Espírito Santo após o cenáculo, após o Pentecostes, e ali ele foi cheio de Deus a ponto que ele pregou o primeiro sermão de 15 minutos e converteu quase 3.000 almas, diz a Bíblia, ali em Atos capítulo 2, e todos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali começou as primeiras conversões após Jesus Cristo ser assunto ao céu. E então começou a ser batizado as pessoas. Em Samaria foram batizados em nome do Senhor Jesus.
Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 19, havia uns irmãos, e Paulo chegou ali e perguntou para eles que batismo eles tinham sido batizados. Eles falaram no batismo de João. E aí Paulo começa a dizer, João batizou, mostrando aquele a quem após ele havia de vir, um batismo de arrependimento, mas agora temos recebido realmente a promessa de Deus e mandou que todos fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso compromisso, amado ouvinte, é com a palavra, é com o Evangelho. E veja que se você olhar lá em Mateus capítulo 16, falando de natureza, ou melhor, capítulo 13, Mateus 13, você vai encontrar aqui a parábola do semeador. Você vai ver que quando o semeador passou semeando, logo após veio outro semeador. E aqui está falando sobre a questão de que o semeador passou e semeou, e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram entre pedregais, outras caíram entre espinhos, mas teve uma que caiu em terra boa, e essa que caiu em terra boa, ela realmente deu fruto, ela realmente foi a que manifestou aquela semente verdadeira. E você vai ver que aqui no versículo 30 fala algo muito importante. Quando, depois Jesus falando aqui sobre aquele joio e o trigo que cresceram juntos, ele falou que o inimigo veio e plantou aquela outra semente após aquele semeador que plantou realmente a boa semente. No versículo 24, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio dele. Duas naturezas, trigo e joio. Veja que cresceram juntos. Mas quem plantou o joio foi o inimigo. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Veja que ali havia duas naturezas, o trigo e o joio. Muitas vezes estão plantados juntos, estão misturados, mas o trigo vai manifestar a sua natureza pelo seu fruto que ele carrega ali. Então veja que há duas naturezas no mundo imperando hoje: a natureza de Deus e a natureza do diabo. E veja que eles estão andando muito junto, e diz a Bíblia que nos últimos dias, se possível for, enganaria até o escolhido. Mas quero que você vai pensando, meditando na palavra, que você deve ouvir, realmente é o que Deus tem para você. Deus, ele quer fazer morada no teu coração. Deus quer manifestar o que você é. Que semente há dentro do teu coração? E a semente de Deus vai produzir coisas boas. A semente de Satanás vai produzir coisas más. Vamos ouvir mais uma canção, e após o irmão Ziel estará também participando aqui, deixando a sua mensagem, sua participação, seu boa noite. Que Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha
minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, um abraçar, no resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só um começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, no resumo da minha história, o encontrar. Saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só um começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só um começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. No coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só um começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze e parece que quando todos os meus medos já não cabem mais em mim,
Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar. Louvado é o nome do Senhor. Você está convidado, amado ouvinte, a participar dos nossos cultos, como foi dito aqui, nas quartas-feiras às 20 horas, aos sábados às 19 horas e aos domingos às 17 horas e 30 minutos. Esse final de semana teremos no sábado um culto de louvor e adoração a Deus a partir das 18 horas. E no domingo estaremos com o culto dos jovens, encerramento do ano. Você é nosso convidado especial para participar das nossas reuniões. E ali na rua Victor Meirelles, número 60, no Jardim Eldorado, Palhoça. É bem próximo ali à Avenida das Torres. E ali na Rua do Móveis está em Baque. Então você é convidado especial do programa Encontro com a Palavra para participar conosco lá. Irmão Ziel, que Deus te abençoe, é um prazer estarmos aqui. Verdade. Possa você deixar o teu boa noite e a tua participação. Boa noite então a todos, Deus abençoe. Quero continuar aquilo que o irmão Ulisses tem falado ali, que nós estamos nesta terra aqui vivendo por isto, respirando por isto. Não é para nós que estamos vivendo, como diz a palavra, temos que viver uns pelos outros. Mas eu quero frisar ali, porque ele falou sobre Deus, Jesus, sendo o único Deus. E as pessoas fazem disso um cavalo de batalha. Eles fazem disso uma dificuldade tão grande. Estudo tanta teologia, estudo tantas coisas e não conseguem enxergar um Deus num homem tão simples. Assim como os fariseus não conseguiam enxergar ali em Jesus um rei. Eles não conseguiam ver naquele homem Jesus. Mas para quem diz que Jesus não é Deus, eu convido você a ler as Escrituras em Isaías, no Velho Testamento. Em Isaías capítulo 7, no versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz, e será o seu nome Emanuel. Meus irmãos, eu lhe pergunto, o que significa Emanuel? A própria Bíblia responde. Ela responde isso em Mateus, no capítulo 1, versículo 23. Deixa eu ver se eu tinha marcado aqui, ó. 1:23. Diz assim, ó. Mateus, versículo 1, capítulo 23, diz bem assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Então, meus irmãos, a própria Bíblia, a própria Escritura nos mostra que a profecia de Isaías nos trazia Deus naquele pequeno bebê. E eu gosto de frisar também Isaías, porque ele explica tão bem. E aqui vamos então em Isaías 9, no versículo 6. Olha só esta profecia. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, olha só, Deus Forte e Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Então, que profecia maravilhosa, mostrando que aquele bebê que estaria nascendo, ele seria o pai da eternidade. Como que um filho que nasceu será o pai da eternidade? Como que alguém pode duvidar de uma escritura desta, dizer que Jesus não é o pai da eternidade? Se as escrituras nos afirmam que Jesus, aquele bebê que nos nasceu, chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Deus, o Criador de tudo. E podemos revirar um pouquinho as escrituras em 1 João, mostrando que tudo foi feito por ele e para ele, e que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. E eu não consigo entender por que eles não conseguem entender a coisa tão bem explicada. O Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. E eles conseguem torcer dizendo que Jesus é uma segunda pessoa da Trindade e que Deus é a primeira pessoa. Então, as escrituras são bem claras. Se nós simplesmente ler e ficar com o que está escrito, não existirá confusão, não precisa buscar entrelinhas, não precisa buscar, profundidade nisto, porque se ficar simplesmente com o que está escrito, nós já teremos uma grande coisa. Mais uma coisa, continuando aqui. Graças a Deus, eu acho que Deus tem inspirado essa palavra, porque até o irmão Ulisses perguntou se eu já estava pronto, eu disse não estou pronto. Mas Deus tem me colocado, só estou simplesmente seguindo aquilo que Ele já tinha trazido. Então eu vou continuar aqui em Efésios, no capítulo 4, também diz assim: Rogo-vos, pois, eu, e preso do Senhor, que andeis como digno de vocação, como foste chamados, que com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui já concluímos tudo, que há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Em outra escritura, não lembro qual que é o versículo agora, que diz que o nome de Jesus, todo joelho se dobrará acima no céu e embaixo na terra. Se houvesse então um Deus no céu, teria que se dobrar para Jesus Cristo, porque diz que todo joelho se dobraria perante este nome. Então, meus irmãos, podemos compreender que Jesus Cristo, Ele é, sem sombra de dúvidas, o Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e habitou entre nós. Não é difícil de entender isso, é simplesmente nós ler as palavras com os pontos e as vírgulas e nada mais. Oh, que palavra maravilhosa! Eu vou ler aqui também em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só que for boa para promover edificações, para que dê graças aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Muitos falam essas doutrinas erradas, entristecendo o Espírito de Deus. E a palavra de Deus aqui nos mostra que não devemos entristecer o Espírito Santo. Toda amargura, e ira e cólera,
e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada, extirpada, cortada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Podemos citar as palavras, né, irmão? Não com certeza. Falar aqui a noite toda, porque a palavra ela tem ensinamento para nós. Veja, irmão Zé, veja aí que você está falando coisas que é a natureza de Jesus Cristo, né? Natureza. Porque aí o que não é a natureza é para ser tirado de entre nós, né? Exatamente. A gritaria, tudo que não for correto tem que ser tirado. Palavras torpes, isso não faz parte da natureza divina. Mas a natureza divina, ela é amor, é paz, é gozo, né? E tudo que não faz parte da natureza divina tem que ser tirado de nós. Não é isso, Moisés? Exatamente. Então, eu creio que fecha o assunto, né? Sabemos que Cristo é o próprio Deus e que ele tem uma natureza divina, ele é santo. Então, você vê aí que tem que ser tirado. Gritaria, o que mais que fala aí mesmo? Palavra torpe. Torpe. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Toda amargura, ira, cólera. Cólera é raiva, né? Isso. Cólera é gritaria e blasfêmia e malícia. Isso aí não faz parte de Deus. Então, se você examinar a vida, você vai ver que Cristo ele é totalmente diferente do que o ser humano que já vem em pecado, formado em iniquidade, ele carrega dentro de si. Uma das coisas que falando sobre, irmãos, sobre natureza, você vê que a natureza já, depois que o pecado entrou, você não precisa comprar semente de inso para semear no teu quintal. Já prestou atenção, amado ouvinte? Você não precisa comprar semente de inso, de abrolho, lá de roseta, lá para que você pisa na grama lá e espinha o pé. Você não precisa comprar e semear. Já vem, a terra já produz, porque depois que o pecado entrou, diz a Bíblia que a terra ia produzir espinhos e abrolhos, né? Isso já vem naturalmente. Agora, você quer ter ali uma flor bonita, você quer ter ali um jardim belo, você tem que cultivar. E a natureza divina tem que ser cultivada, porque aí o Moisés leu que não devemos entristecer o Espírito Santo. Em outra palavra, em outra escritura, fala que o Espírito que em nós habita tem ciúme. E não devemos entristecer o Espírito ao qual estamos selados até o dia da nossa redenção. Então vê que a coisa vai encaixando de uma maneira tão gloriosa que a natureza divina ela vai contrária à natureza humana. Irmão Ulisses, aqui um pouquinho mais na frente, que aqui fala sobre cólera, ira, mas na frente fala que falando entre vós, o que nós temos que falar entre vós? Qual é a natureza divina, né? O que nós temos que falar? É cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo. Que o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros com temor de Deus. Agora, veja, irmão Zé, falando a questão de dar graças em tudo, nós vivemos uma sociedade hoje que se chover tá ruim, se fazer sol tá ruim também, né? Quer dizer, o presidente A não tá bom, o presidente B também não vai tá bom. Quer dizer, nunca tá bom para ninguém. Nunca tem um contentamento, porque há uma insatisfação nas pessoas. Mas a natureza de Jesus Cristo não era dessa maneira. Ele, até mesmo através dos seus apóstolos, eu creio que foi Paulo que ensinou, nós devemos até orar pelas autoridades. É verdade. Né? Temos que orar. Orar pelos governadores. Mas agora as pessoas não estão orando mais, elas estão amaldiçoando, elas estão querendo o mal do fulano porque é do partido do B, porque tem uma mentalidade diferente. Então veja que o mundo está vivendo num caos. E que se o Deus ele nos dá a chuva, temos que dar graças a ele, porque precisamos da chuva. Se dá o sol, amém. Só que parece que acostumamos a reclamar muitas vezes, e isso não faz parte da natureza, né? Mas que Deus abençoe, irmãos, a participação. Glória a Vamos Deus. ouvir mais uma canção, para que nosso ouvinte possa, agora, tomando a palavra, misturando com o louvor, a adoração, você possa ter um momento diante de Deus e refletir sobre isso. Que Deus abençoe. Vamos então a mais uma canção?
dia estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte. Pega as suas coisas e vai embora, você está livre. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Sabe por quê? Outra pessoa já morreu em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira, Jesus era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está de bronze, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo, Rua Victor Meirelles, número 60, Jardim Eldorado, Palhoça. Horário dos cultos: quarta-feira às 20 horas, sábado às 19 horas, domingo às 17h30. Participe! Hoje se demoram a passar, muitas vezes não consigo. Graças a Deus, que coisa maravilhosa é saber que nós éramos como Barrabás, né? E nós éramos culpados. Se você ler ali em Romanos capítulo 11, nós tivemos a oportunidade de sermos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, que as 12 tribos de Israel estavam ligadas nesta oliveira, neste tronco. E ali eles rejeitaram, e ali Paulo fala em Romanos 11 que
Israel foi cegado, foi tirado da oliveira, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de encontrarmos a salvação, nós que não éramos povo, como nós lemos aqui, mas Deus, pela sua imensa graça, Ele nos fez participantes da sua natureza. Agora, em Lucas, capítulo 6, versículo 43, diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Que coisa, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio, abundando, né? Cheio, o que a Bíblia fala aqui, a abundância do seu coração fala a boca. Então, uma coisa é certa, a natureza de cada homem, de cada mulher, ela vem já do nascimento. A Bíblia fala que em pecado fomos concebidos, viemos pela via do pecado, e que não tem como você fazer a árvore má dar bom fruto, é a natureza dela. Mas se você olhar ali em Romanos capítulo 11, diz que, contrário à natureza, Deus nos enxertou na oliveira verdadeira, e agora o novo nascimento, a transformação, nos faz participantes da vida de Deus. Aonde aquele que mentia não vai mentir mais, diz a Bíblia, o que roubava não vai roubar mais, a que prostituía não vai mais prostituir. Quer dizer, é uma mudança de vida, há uma mudança de natureza. E que Deus possa, amado ouvinte, mostrar isso no profundo do seu coração, que Deus tem algo maravilhoso para você, que a vida com Deus é muito melhor que a vida sem Deus. E muitas vezes nós estamos trabalhando, vivendo, lutando por esta vida aqui, e você se esforça tanto para adquirir alguma coisa nesta vida, e sabemos que tudo vai passar, diz a Bíblia. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A única coisa que aproveita o homem é ter Deus no seu coração, é ter a palavra em seu coração, é viver para Ele. Porque um dia você pode ser chamado à presença de Deus, e o que você vai levar para Ele? A única coisa que permanece, amado ouvinte, é o caráter. As coisas dessa vida vão passar, o teu corpo vai ir para o pó, em 72 horas começa já a apodrecer, e como você veio nu para o mundo, nu voltarás, diz a Bíblia. Jó falou isso, como vim nu, nu voltarei. Então você não leva nada desta vida. Todo o trabalho, toda a luta, tudo que você adquirir aqui, você vai deixar aqui mesmo. Mas o que você vai levar é o teu caráter. Aquilo que o jovem rico levou. Veja a parábola do jovem rico de Lázaro. O jovem rico foi para o inferno após rejeitar a oportunidade de ter Cristo no seu coração, de ter Cristo para levá-lo até o reino de Deus. Mas ele preferiu deixar Jesus Cristo, entristecer o seu coração, porque Jesus falou: vende tudo que você tem e dá aos pobres e vem e segue-me. Ele não quis. Depois ele voltou para casa, construiu celeiros novos, fez tudo o que tinha que fazer e falou assim: agora você pode regalar a tua vida, a tua alma está regalada, está cheio, você tem muita riqueza, viva a tua vida, aproveita a vida agora. Ele falou para ele mesmo. E naquele momento ouviu uma voz que disse: louco és, para quem tem você guardado a tua alma? Para quem você tem colocado a tua alma depositada nas mãos de quem? E naquele mesmo dia ele foi chamado a encontrar-se com Deus, mas ele não tinha o caráter divino, a natureza divina não estava nele, a ponto que ele foi para o inferno. Mas o Lázaro, que mendigava, que estava ali, foi também chamado e foi para o seio de Abraão. Então veja que vale a pena servir a Deus, porque um dia desse você vai estar encontrando com Ele, e Deus vai te dar realmente as boas-vindas no reino dele. Então nesse momento agora, quando são 1h05, nós temos aqui o pedido de oração por Paulo Henrique, família, Rosânia, também está agradecendo pelo emprego que conseguiu. Também Ana Isabelle está com febre, essa criança, né? Mas Deus conhece cada pedido, cada
menção que você faz. Ele é o grande curador. Ele levou, conforme Isaías 53, levou sobre ele todas as enfermidades, todos os males. Ele carregou na cruz do Calvário. Então peça para Deus, creia, que nós estaremos orando por você nesse momento. E após a oração, você estará então ouvindo a palavra oficial da noite pelo pastor Edival Pisoni. E que você possa aproveitar esses momentos, que Deus te abençoe. Seja realmente uma pessoa que carregue a palavra de Deus no seu coração. Agora no programa Encontro com a Palavra, o momento da oração. Vamos falar com Deus. Amantíssimo Pai Celestial, nós somos gratos a Ti por podermos estar fazendo esta programação, ó Pai. E tudo que há em nosso coração, o nosso intuito é fazer com que as pessoas possam crer em Ti, Senhor. E aqui há o pedido, Senhor, dessas pessoas que pediram oração. Eles estão precisando de Ti, Senhor, por cura, por libertação. E somente o Senhor pode fazer a obra, Senhor. Nós podemos ler a palavra, podemos falar da palavra, mas o Senhor é o único que pode fazer a obra na vida das pessoas, Pai. Como Paulo disse, eu preguei, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Então, Pai, dê o crescimento nessas vidas, Senhor. Alcance o eleito, alcance a pessoa que está clamando por salvação. Traga-o para a Tua presença, Pai. E nós repreendemos toda a obra do mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, saia dessas vidas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, continua conosco, Senhor. Dá-nos uma boa noite de descanso e que as pessoas possam ouvir a palavra e aceitá-la em seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos ouvir mais uma canção e após essa canção, então, a palavra de Deus. Era uma oliveira, um ramo quebrado, e os angujeiros ali foi enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá fruto bom, assim era ele no meu coração. E um belo dia tudo transformou, fui nele enxertado, no meu Salvador. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração, posso eu dar frutos,
frutos e dá frutos bons. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Você está ouvindo o programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja Cristã Tabernáculo do Deus Vivo. Direção-geral, Pastor Edival Pisoni. Apresentação, Irmão Ulisses Hidalgo. Quando o céu está... Chegou o momento da mensagem de Deus, no programa Encontro com a Palavra. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 16 está escrito: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu quero saudar a todos neste precioso nome, neste maravilhoso nome, Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja em teu lar. Aqui está uma escritura maravilhosa, porque nós estamos falando da sétupla glória da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Vamos começar então. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. Agora, você que tem sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1, você encontre comigo o versículo 20. O versículo 20 do capítulo 1. Nós já sabemos que, de acordo com este versículo, de acordo com o versículo 20, o que em realidade são as 7 estrelas? A Bíblia diz: e o mistério das 7 estrelas são os anjos, e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Observou, ouvinte, que estas 7 estrelas são anjos, mensageiros. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, a Bíblia começa no capítulo 2 de Apocalipse, dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Este anjo da igreja que estava em Éfeso era uma estrela que estava nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Estavam no poder e guardados pelo Senhor. Este mensageiro não é um mensageiro celestial. Este mensageiro é um mensageiro terreno. Aqui está dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia foram 7 cidades da Ásia Menor. E estas 7 cidades tinham 7 igrejas, e cada igreja, cada cidade representava um período de tempo da qual Deus tem tratado desde os dias primitivos, desde os dias dos apóstolos até os nossos dias. A era de Éfeso, que foi a primeira carta escrita direcionada à igreja de Éfeso, nós sabemos que ali foi o período primordial, o período que nasceu a igreja, no dia de Pentecoste, quando no primeiro século da era cristã, teve então um homem, uma estrela, que estava na mão direita de Deus. Agora, aqui nós vemos que estas estrelas
nós nunca poderíamos cometer um erro nisto, porque Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, interpretou esta Escritura. Estas 7 estrelas são os mensageiros, as 7 eras, aos 7 períodos de tempo sucessivos. Não são chamados individualmente, simplesmente eles são anunciados como 7, um para cada período de tempo. Sim, Paulo, nós podemos dizer assim, que foi o ponta de lança. O apóstolo São Paulo foi o mensageiro, foi o anjo da igreja de Éfeso, foi a estrela que Deus tinha na mão para o primeiro período da igreja cristã. Ele foi então o homem que Deus usou para colocar as bases escriturísticas. Ele que foi o homem que colocou o fundamento da igreja. Ele disse na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele chegou a dizer no versículo 10 de 1 aos Coríntios, no capítulo 3, as seguintes expressões, e nós queremos ler com você. Ele diz, no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Observou? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Observou que Paulo foi o mensageiro padrão, o que colocou o fundamento. Ele foi profetizado no livro do profeta Isaías como o homem que seria a luz para os gentios. Ele iniciaria, ele colocaria o corpo doutrinário na igreja. O Senhor Jesus Cristo veio no seu ministério terreno e pregou durante 3 anos e meio. Durante o seu ministério, ele pregou o Evangelho, porém não colocou um corpo doutrinário na igreja. Jesus veio introduzir a graça de Deus ao mundo, morrer para o pecador, morrer por mim e por você. E ele juntou 12 homens para então colocar a igreja em funcionamento. E ele, depois que ele escolheu estes 12, tirando Judas de cena, Judas era um demônio, ele então escolheu Paulo para colocar no lugar de Judas. A igreja apostólica, antes da descida do Espírito Santo, ela fez uma coisa que não deveria ter feito. Lançou sorte e colocou Matias como um dos apóstolos no lugar de Judas. Porém, Deus não aprovou aquilo, porque era um método usado ainda no Antigo Testamento, lançando sorte, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Mas Deus, em Atos capítulo 9, escolheu o então Saulo de Tarso, o homem que colocou os fundamentos. Você pode observar, precioso ouvinte, que Matias, ele não apareceu mais na ordem apostólica e não se vê nenhum livro, nenhum escrito e nenhuma obra dele,
porque foi uma escolha da igreja. Porém, Deus escolheu Paulo para colocar como o sábio arquiteto e para ele então colocar o fundamento, o qual não era outra coisa senão o Senhor Jesus Cristo, isto é, a palavra de Deus. Paulo chegou a dizer no livro de Gálatas, no capítulo 1, no livro de Gálatas, no capítulo 1, e no versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos ler? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Como tu estás? Estás agradando a homens ou a Deus? Estás agradando a tua igreja, teu pastor? Estás agradando quem? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi através da teologia, através da filosofia, através de uma luz que apareceu assim. Não foi alguma coisa que eu recebi porque estava dormindo, tive um pesadelo. Não foi isso. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum. Não foi nenhum homem que me ensinou. Não foi Anás, não foi Caifás, não foi nem mesmo Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi ninguém daqueles que estavam com Jesus. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Preciosos ouvintes, Jesus Cristo não colocou um corpo doutrinário na igreja, mas Paulo colocou. Ele foi o homem padrão, o profeta mensageiro para a era de Éfeso, para o primeiro período da era cristã, que durou até o ano 120 da era cristã. E nós sabemos, amados ouvintes, que todo pregador, todo pastor, todo evangelista, todo doutor em divindade, todo homem que anuncia o evangelho, deve ter como base, como exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 14 cartas desta Bíblia, deste Novo Testamento. Nem mesmo Pedro, que recebeu a chave do reino dos céus, tinha a revelação que Paulo tinha. Pedro era um homem, um apóstolo, por assim vamos dizer, um apóstolo menor. Mas Paulo era um apóstolo maior, porque ele era um apóstolo profeta. Paulo tinha mais luz do que Pedro. Pedro, ele começou a ensinar ao povo que se circuncidasse, porque Pedro era judeu e queria que os gentios também se circuncidassem, todo macho. Paulo então veio com aquela luz tremenda, como um profeta de Deus, repreendendo, e disse que resistiu a Pedro na sua própria cara, que ele estava atando um fardo pesado aos gentios, que nem os nossos próprios pais conseguiram carregar. Paulo era um homem que tinha mais luz. Paulo era um homem que era realmente o mensageiro profeta especial, que tinha
a liderança do Espírito e que Deus estava tratando com ele, e todos os demais pregadores deveriam se sujeitar aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele foi o homem padrão, o homem exemplo. Ele colocou a igreja em ordem, ele colocou o corpo doutrinário, como que as mulheres deveriam se comportar. Ele colocou, na verdade, a Santa Ceia, como ela deveria ser executada na igreja. Ele colocou como as mulheres deveriam se comportar na vestimenta, no corte do cabelo para os homens, e as mulheres não passar a tesoura nos seus cabelos. Como elas deveriam se comportar na igreja, como elas deveriam ser santas mulheres, obedecendo os seus maridos. Ele colocou, então, estabelecendo a ordem no culto com relação aos dons. Nenhum outro apóstolo colocou a maneira como a igreja deveria andar em ordem relacionada com os dons, com a ceia. Não, nenhum deles. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chegou até mesmo a esclarecer a respeito do lava-pés. Sim, ele colocou a igreja em ordem com relação à ceia do Senhor. Ele colocou o corpo doutrinário com relação às vestes do homem, às vestes da mulher, o culto, a adoração, a pregação da palavra, as línguas estranhas, os dons na igreja. Ele foi o homem que colocou a igreja em funcionamento pelas bases que Deus deu para ele por revelação divina. E todo homem, todo pregador deve ter como base a igreja do Novo Testamento. Assim como os homens do Novo Testamento, assim como foi a igreja do Novo Testamento, deve ser esta última igreja. Se a igreja do Novo Testamento batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja deste tempo também deve estar batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se fazermos diferente, é anátema, é maldito. Por quê? Mas pastor, você está desfazendo o evangelho de Jesus Cristo? Não. Muito pelo contrário, eu estou confirmando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus pediu o nome do Pai, e Jesus deu uma ordem em Mateus capítulo 28, versículo 19. Ali não se estava executando ou praticando um batismo, mas estava se dando uma ordem para ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. É por isso que Pedro, em Atos capítulo 2, ele disse, e no versículo 38, arrependei-vos e que cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, será que Pedro errou? Será que Paulo, quando recebeu a sua comissão, e ele relatando a sua comissão em Atos, capítulo 22, versículo 16, será que Paulo estava equivocado quando ele estava contando da sua comissão e dizendo a maneira que ele foi batizado? Quando Ananias o encontrou, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que era para ele ir a uma rua chamada direita, e ali ele encontraria um varão por nome de Ananias, e Ananias diria o que ele deveria fazer, e Ananias disse para ele, e agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aleluia. O nome do Senhor. Este é o nome que é sobre todo nome. Fique atento e você descobrirá
que nós não estamos brincando, que nós não estamos perdendo o nosso tempo, mas nós estamos procurando te esclarecer, que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento, iluminar o teu coração e revelar no teu coração esta palavra. Eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vá de encontro a estes ouvintes, Pai. Que, ó Deus, a tua palavra poderosa penetre nestes corações, nestes lares, trazendo salvação para estas almas, libertação para estes oprimidos e cura para estes que estão enfermos, em nome do Senhor Jesus. A Igreja Tabernáculo do Deus Vivo apresentou